Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico, mais um assunto polêmico. Se cada igreja ensina de um jeito, como saber qual a verdadeira? Se cada igreja tem uma doutrina diferente uma da outra e cada um fala que a sua que é a certa, algumas, como saber qual é a igreja verdadeira? Igreja é igual a partido político. Cada um ensina de um jeito e cada um diz que o seu é o certo. E um partido fala mal do outro, para dizer que o dele é o melhor. E algumas igrejas, não todas, fazem a mesma coisa. Ensina de um jeito e a outra de outro jeito, e fala mal uma da outra para dizer que a dele é a melhor. E agora? Antes de vermos como identificar uma igreja como sendo verdadeira, vamos avaliar algumas igrejas mais conhecidas no Brasil para ficar mais fácil a compreensão do assunto do vídeo, que a Bíblia tem a resposta. E se gostar, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. E se você não for inscrito, se inscreva para ajudar o canal. A intenção não é falar mal de igreja, eu vou citar aqui algumas para ilustrar e não para falar mal. Uma confusão religiosa, muitas igrejas e muitas delas não têm a mesma doutrina. E algumas dizem que a doutrina verdadeira é aquela que é ensinada em sua igreja. Aqui no Brasil tem bastante. E assim causa confusão na cabeça das pessoas mais leigas, pessoas novas convertidas. Eu sei disso porque eu respondo pessoas aqui no canal. Por exemplo, existem no Brasil o movimento pentecostal, neopentecostal, reformados, existe o adventismo, testemunhas de Jeová, congregação cristã, catolicismo e outras. Algumas não se intitulam a verdadeira. E também não dizem que a salvação só é possível na sua denominação. Por exemplo, a Assembleia de Deus não fala isso, Batista também não, pelo menos algumas. A Igreja Presbiteriana, até onde sei, ela também não fala que é a verdadeira, e algumas outras mais. E algumas se julgam a verdadeira. E algumas dizem que só é possível ser salvo se for de lá. Por exemplo, como a congregação cristã, adventista, testemunhas de Jeová. Nem todos que são dessas igrejas pensam assim, mas talvez a maioria. E isso é porque elas têm doutrinas diferentes uma da outra. O catolicismo também. São igrejas que não têm a mesma doutrina e têm doutrinas peculiares que só tem lá. Por isso se julgam a verdadeira, porque tem que obedecer sua doutrina para ser salvo. Então podemos afirmar que quase todas não têm doutrina semelhante uma da outra, mesmo sendo até mesmo do mesmo movimento. Existem igrejas pentecostais que têm doutrina diferente uma da outra. A Assembleia de Deus e a Deus Amor é pentecostal e tem algumas divergências doutrinárias uma da outra. O pentecostalismo, como a Assembleia de Deus, por exemplo, não concorda com certos ensinos dos neopentecostais. Por exemplo, o neopentecostalismo ensina a doutrina que chamamos de confissão positiva, que diz que a pessoa não deve aceitar nenhuma doença e nenhum tipo de problema, ser pobre, como se Deus tivesse o dever de resolver todos os nossos problemas. E muitas igrejas, ou a maioria, não concordam com isso. As maiores forças neopentecostais é a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus e a Igreja da Graça. E as Testemunhas de Jeová e o Adventismo, em alguns pontos, são quase semelhantes. As duas acreditam que Jesus é Miguel e não acreditam no castigo eterno.
e não acreditam que temos uma alma que vive fora do corpo. E cada uma delas dizem que a doutrina ensinada na sua igreja é a certa. E as duas, tanto uma quanto outra, se intitulam a verdadeira. Tanto que quem é crente de outra igreja, se for para o Adventismo ou para Testemunhas de Jeová, tem que se batizar novamente. A Igreja Congregação Cristã no Brasil dizem que certos pecados não têm perdão. Defendem o uso do véu nas mulheres e crentes de outra igreja que passar para lá precisa se batizar de novo. Dizem que estão tirando esse tipo de ensino, mas vamos ver. A presbiteriana não acredita em dons espirituais como línguas estranhas, revelações e profecias. Já os pentecostais acreditam, são continuistas. Ou melhor, somos, porque eu sou pentecostal e continuista. Então eu citei apenas um pequeno exemplo das diferenças doutrinárias e interpretações bíblicas. Mas a realidade vai muito mais além do que isso. Parece que vivemos diante de uma confusão religiosa. Cada igreja tem uma doutrina diferente da outra e cada uma diz que a sua é que é a certa. E agora, o que fazer diante disso? Qual dessas religiões que eu vou para ser salvo? Vamos lá então à resposta. Temos que saber diferenciar o que é regra de salvação e o que não é, o que é heresia, o que é uso de costumes de certas igrejas. Vamos dar um exemplo. A Igreja Congregação Cristã usa o véu nas mulheres e os adventistas não comem carne de porco e guardam o sábado. Nenhuma dessas duas citações são regra de salvação. Ninguém vai perder a salvação porque comeu carne de porco, ou não guardou o sábado, ou porque não usou o véu. São coisas que não influenciam na salvação. Jesus deixou duas ordenanças, o batismo e a ceia, mas nenhuma é meio de salvação. Acompanha o salvo, mas não salva. O problema é quando os ensinos de certas igrejas influenciam na salvação. Ensinos antibíblicos que podem impedir uma pessoa de ser salva. Esse ensino é chamado de heresia, e esta igreja é uma seita, quando tem ensinos que influenciam na salvação da pessoa. Como a igreja adventista, Testemunhas de Jeová, eles têm ensinos hereges que podem tirar a salvação de uma pessoa. A igreja verdadeira é aquela que não fere os princípios bíblicos, em todos os sentidos, que não tem heresia destrutiva. Todo ensino errado se torna uma heresia, mas tem a heresia destrutiva, como das Testemunhas de Jeová e do Adventismo, e tem heresias que não são destrutivas, não levam a nada. A igreja verdadeira respeita os princípios bíblicos, dá a maneira correta de contribuir financeiramente, não explora a fé das pessoas com promessas de milagre a troco de dinheiro, não apoia o uso de roupas sensuais alegando que Deus só quer o coração. A igreja verdadeira é focada na salvação de almas e não no dinheiro e em milagres, promessas de milagres. A igreja verdadeira usa o púlpito para pregar o evangelho e não para passar a maior parte do tempo pregando milagres para atrair pessoa e dinheiro. Repare bem que muitas igrejas que só pregam milagres, existe sempre uma segunda intenção por trás. Repare também que seus líderes são ricos ou milionários, os pastores, presidentes regionais, líderes têm salário muito alto e o foco deles é sempre o dinheiro. Não se importam muito com a santidade, as pessoas andam de qualquer jeito para não espantar pessoas e atrair público e dinheiro. A igreja verdadeira foi fundada pelos apóstolos. Ela traz consigo a doutrina ensinada pelos apóstolos, e não doutrinas ensinadas por revelação, por profecia, por visão, que nem a Testemunha de Jeová e o Adventismo. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não podemos aceitar doutrinas fundamentadas em visões,
e revelações, como tem em certos segmentos por aí, como Testemunhas de Jeová e Adventismo. A igreja verdadeira somos nós. Tem um ditado que diz que placa de igreja não salva ninguém, e realmente não salva mesmo. Mas o que eles ensinam debaixo da placa podem ser determinantes para a salvação ou a condenação de uma pessoa. Alguns que não têm nenhum conhecimento bíblico pode ser facilmente influenciado por falsas doutrinas e falsos profetas mal intencionados, como estes que no Brasil tem de sobra. É isso aí, se gostou, dá um cliquezinho em gostei, se não for inscrito, se inscreva para ajudar o canal e até o próximo.